Hoje temos aqui no nosso podcast convidados especiais. Ricardo Henriques, da Vinícola Rio Sol, e Jorge Kraus, da Adega do Vale. Jorge e Ricardo vão falar sobre como é produzir no Nordeste brasileiro, na latitude 8 graus sul, falar sobre os rótulos, as varietais de uvas e sobre o enoturismo na região. Eu sou o chefe Nicolete. Eu sou o sommelier Gabriel Mozart. E aqui a gente fala de vinho sem complicação. Tudo bem, pessoal? Mais um episódio no Mundo do Vinho Decanter e hoje dois convidados super especiais. Olá, temos aqui o prazer de receber Ricardo Henriques, enólogo-chefe da Rio Sol de Petrolina, e o Jorge Kraus, que é o responsável pela distribuição na região sul do Brasil. A gente vai conversar sobre o Vale do São Francisco e sobre essa epopeia portuguesa no Vale do São Francisco. Primeiramente, bem-vindos. Obrigado por atender o nosso convite, Ricardo. Agradeço o convite aí. Jorge. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Então vamos conversar sobre a nossa experiência portuguesa no Vale do São Francisco? Vamos lá. Primeira coisa interessante, como você que vem da escola, vamos chamar de escola europeia, escola portuguesa de vinificação, como você tá com quase outro universo? Você está produzindo vinhos, algumas uvas europeias, mas num ambiente totalmente, um terroir totalmente diferente. É muita diferença. Quando a pessoa realmente não conhece o Vale do São Francisco, a região, e imagina fora daquele intervalo paralelo 30, 40 norte-sul, realmente acha que é uma coisa muito fora da curva e muito difícil de acontecer. Mas o Vale do São Francisco, ele tem particularidades que realmente o tornam único, porque apesar de ser próximo do Equador, é uma região semiárida. A região onde nós estamos inseridos é uma região semiárida. Então, se a gente começar a pensar, por exemplo, a nível mundial, regiões produtoras de vinho, a gente consegue achar 10, 15 casos, seja tanto na Europa, o sul da Europa principalmente, o Alentejo em Portugal, o sul de Espanha, Itália, que tem regiões também... Tem regiões similares. Isso, de um ponto de vista climatérico, durante o período de maturação, são similares ao Vale de São Francisco. Aqui mesmo do lado a gente tem Mendoza, que também é no meio do deserto, o Chile tem vários terroirs que também são ligeiramente semiáridos. Então, do ponto de vista semiárido, já existe isso a nível mundial. A grande diferença no Vale de São Francisco é que realmente é numa região que é próxima ao Equador, ou seja, não é nos paralelos tradicionais. Do ponto de vista de solo e de terroir é similar, é argilo-calcário basicamente, a única diferença é que lá a gente tem o calor o ano inteiro. Eu ia perguntar, como que você lida com o fato de você não ter aí tradicional hibernação durante o período de inverno? Mas aí é que está, a gente discute muito isso, porque o que importa para a planta não é a hibernação. É uma das coisas que muitas vezes é mal explicada dentro do mundo dos vinhos. O que interessa para ela não é hibernar, o que interessa para ela é repousar. Descanso. O descanso. Então a gente tem dois fatores na planta. Tem ali o pós-colheita, que você tem o período de repouso, e em todas as regiões do mundo vai ser iguais, inclusive no Vale de São Francisco. E você ainda não corta a água, você deixa ela repousar ainda. Não, na parte de repouso a gente já corta a água. No pós-colheita, logo após a colheita, a gente já não trabalha mais com água, nem com nutrição, nem com irrigação dentro do vinhedo, no Vale de São Francisco. E nas outras regiões entra o período de inverno, e a planta realmente entra no período de dormência de hibernação, em que fica estática, não há geração de energia, então a planta está só aguardando realmente chegar a primavera e uma condição favorável climatérica para depois avançar com o ciclo. Ali, como nós temos a questão de estabilidade climatérica e temperatura, a mínima é sempre relativamente alta, ou seja, mesmo no pico do inverno não baixa de 16, 17 graus de mínima, por exemplo, no máximo, no verão pode chegar ali próximo dos 40, mas anda sempre nesse intervalo de uma média de 20, 24 de mínima,
média anual, a máximas de média de 32 a 36 graus, mais ou menos. Um pouquinho mais frio agora nesta época do ano, mas é mais ou menos isso. Que são as temperaturas realmente que a planta precisa de ter para se desenvolver durante o seu ciclo. Eu já tinha lido alguma coisa sobre que em algumas já fizeram umas tentativas de ter duas colheitas naquela Sim. região. É possível? Isso é o ou que a você gente exaure faz. um pouco Não, é matemática. Vou dar para você, por exemplo, e usando, por exemplo, as contas de Portugal, que é velho mundo, então é mais fácil às vezes as pessoas não a questionarem. sua escola tradicional? Vou usar para você, por exemplo, o exemplo do Alentejo, porque o grupo tem vinícolas no Alentejo. Tradicionalmente, a primavera na Europa e em Portugal é a partir de meados de abril. Depende se é um ano mais frio ou ligeiramente mais quente, mas é meados de abril. Então, se a gente contar aí, por exemplo, abril, aí tem maio, junho, julho, agosto, 30, 60, 90, 120 dias. Após agosto, se você for ao Alentejo, tradicionalmente, e este ano que nós estamos vai ser um ano quente, então provavelmente a safra até vai começar final de julho, ou seja, final já desse mês. São 120 dias, desde que iniciou a primavera até que colheu a fruta. E ninguém vai questionar lá se não, aqui é rápido demais, se for só esse período daí. Se a gente adicionar depois aí mais 60 dias, que é o quê? Setembro, outubro. Final de outubro, início de novembro, entra o inverno com força na Europa, as temperaturas despencam e a planta entra no seu período de hibernação, não de repouso. Ou seja, o repouso será esses 60 dias do pós-colheita, aí setembro, outubro, mais ou menos. Aquilo que a gente faz no Vale de São Francisco para vocês dos colheitas é exatamente isso, ou seja, desde a poda até a colheita é uma média mais ou menos, se é uma variedade mais precoce ou mais tardia, mas a média são 120 dias de ciclo, 60 de produção. O grande diferencial é que bateu o 60 de repouso, bateu os 60 dias de repouso, fazem um ciclo de 180, 120 mais 60, bateu os 60 dias de repouso, a gente inicia irrigação, fertilização, poda e ela vai novamente. Vai acordar aí desse ciclo. Agora, Ficar um minuto só, gente. Eu só deixa aqui, a gente tem um rótulo para abrir. Eu já vou abrir. Vamos abrir e eu quero saber o seguinte: especificamente nesse rótulo, que características do solo, do clima de Petrolina do Vale de São Francisco vai transmitir para esse vinho? Antes só de você responder, Ricardo, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui da empresa de vocês, ou na verdade fazer perguntas da empresa de vocês. A Rio Sol, ela pertence à Global Wines, Sim. que é o quinto maior grupo português, a maior vinícola de vinhos Dom do mundo. Exatamente. Certo. Como é que foi a sua trajetória lá na Global Wines? Você está aqui há 14 anos. Conta um pouco sobre a Global Wines e sobre os negócios dela no Brasil antes da gente evoluir para o produto, para o vinhedo específico. Então, a empresa tem hoje aproximadamente 30 anos. O grupo tem aproximadamente 30 anos. Com vinícolas mais antigas, outras mais novas? Sim, a gente tem vinícolas do grupo que estão... A gente tem historial dela, por exemplo, desde 1790, o caso da Casa de Santar. Mas o grupo se formou, a Quinta de Cabris, que é o carro-chefe do grupo e é a empresa matriz, digamos assim, que depois foi absorvendo e comprando outras vinícolas ao seu redor. Estamos aí próximo mais ou menos dos 30 anos de idade. Então a gente tem aí mais ou menos uma trajetória que começou na região do Dão, aí depois foi absorvendo vinícolas ali ao seu redor na região do Dão, e isso acabou por nos consolidar como o maior produtor em litros do Dão. em litros do Dão, produtor e engarrafador. Então, assim, para você ter uma ideia da escala, hoje de todos os vinhos DOC Dão que são feitos no mundo, por cada 2 garrafas uma é nossa. Pode não ser Quinta de Cabris, pode ser até outra marca, mas são do grupo. E depois foi-se expandindo gradualmente. Foi para a região da Bairrada, com a Quinta do Encontro. Tem algumas joint ventures na região do Douro e na região dos Vinhos Verdes. E temos um projeto que a gente montou praticamente na mesma data que veio para o Brasil, que é o projeto da Herdade Montacal, no Alentejo, que se iniciou em 2003 e que foi nessa mesma data que a gente veio
para montar o projeto no Vale do São E Francisco. você como enólogo, você veio já quando se iniciou a produção no... Não, quando eu cheguei aqui no final de 2009, 2009 para 2010, o projeto já estava instalado, mas a empresa ainda estava numa fase de... e ainda estamos, não é que estava, mas ainda entendimento estamos, de mercado, de processo de produção. Sim, de escolha de variedades de uva, teste de clones, sistemas de condução, porque o Vale de São Francisco é uma região relativamente nova, então assim, tudo aquilo que está na literatura convencional... tem que ser revisto. Exatamente, ou rasgado, digamos. Porque quando, na minha cabeça extremamente leiga, eu iria tentar produzir vinhos, uvas brancas, castas brancas e leves. Mas de repente não é só isso. Não é tão redundante assim. Eu acho que tem margem para produzir e para plantar de tudo. Nós sabemos que dentro do mercado nacional de vinhos, de vinho nacional, a aceitação, por exemplo, de espumantes é muito maior do que é, por exemplo, de vinhos tranquilos, sejam brancos ou sejam vinhos tintos. Então, assim, estrategicamente comercial é mais fácil e melhor, do ponto de vista comercial, focar em espumantes do que estar a focar em vinhos. A empresa, ela tem uma aptidão de exportação muito forte, o grupo. Então, quando ele veio para o Projeto do Brasil, foi muito focado, o Projeto do Brasil, para introduzir itens que complementassem o nosso portfólio do grupo para levar para exportação. Mas depois chegou-se à conclusão que o Brasil realmente é um continente e está aí... Características. Sim, particulares, mas com muitos consumidores. Então, gradualmente, a gente conseguiu ver que o crescimento dos nossos vinhos dentro do mercado interno acompanhava uma tendência muito maior do que no mercado externo. Então, a empresa começou a focar e a voltar-se mais para o mercado interno. Então, desculpa interromper, quanto por cento hoje da produção de vocês é para o mercado nacional quanto para o mercado externo? 90% é mercado nacional. 90% a 95%. Mas, por exemplo, o mercado de exportação já chegou a representar quase 60% do nosso mercado. E mandava o que para fora? Não, aí é que está. Por isso é que o foco inicial da empresa foi muito voltado para vinhos. Era mais vinhos. Porque se exportava mais o vinho do que espumante. Ainda não havia aquela consciência de que o Brasil era um coringa nos espumantes. Hoje já é altamente conceituado e consolidado. Então se focou muito nos vinhos e a gente depois foi se adaptando então para o mercado interno e começando a adaptar com variedades brancas e voltadas ou com aptidão para espumante. Então hoje o nosso mix ele é bem variado dentro de todo o portfólio 60%, 55% mais ou menos do que a gente produz é espumantes e os outros 45% é vinhos. Então é uma fatia grande de peso de vinho que a gente tem também na comercialização de produtos. E 55% quantos são tintos, quantos são brancos? Não, os 55% de espumante, posso dizer para você que maioritariamente são divididos em 3 referências, que é Brut branco, Brut rosé e Muscatelle branco. Existem outros espumantes, mas os 3 que vendem mais ou menos o mesmo volume, estamos a falar em mais ou menos de 400 mil garrafas de cada referência dessas, são esses 3, Brut branco, Brut rosé e o Muscatel branco. Depois, nos vinhos tintos, a gente hoje atualmente só trabalha com um vinho branco, que é o Rio Sol Chenin Blanc com Viognier. Ele tem uma tiragem de aproximadamente 70 mil garrafas ano, aí de um universo de aproximadamente de 1 milhão de garrafas, então vai corresponder 10% para branco e o restante para tintos. Antes de entrar nos rótulos, eu tenho algumas perguntas sobre o Vale do São Francisco em si. Quantos produtores relevantes tem ali no Vale do São Francisco atualmente? Tem hoje cadastrados na associação, somos 8 produtores. A grande diferença é que os produtores que existem no Vale, uma boa parte deles, 3, 4 produtores, são de porte já considerado grande. E tem o projeto da Terra Nova, que pertence ao Miolo Wine Group, tem a Campo Largo, que se está instalando lá agora do lado até da Rio Sol, que tem unidade no Rio Grande do Sul, mas a sede é no Paraná.
e é uma empresa relativamente grande, e depois tem mais uma ou duas empresas regionais, que uma delas também tem um porte significativo. Então, assim... Podemos saber o nome? É Vinícola Terroir de São Francisco. Terroir de São Francisco. Mas mais focada, por exemplo, para vinhos de mesa e sucos. Então tem um mercado de suco muito grande, não tanto para vinhos finos. De vinhos finos, a Rio Sol é a maior? Hoje, em termos de litragem? vinho, é a maior unidade. E é mais ou menos o mesmo volume que tem o projeto da Terra Nova, da Miolo. Antes ainda de entrar nos rótulos, algumas perguntas. Qual a idade dos vinhedos e da produção vinícola da Rio Sol lá no Vale do São Francisco? E qual a idade do Vale do São Francisco de uma forma geral antes da Rio Sol se instalar lá? Em termos de histórico, a gente tem os primeiros vinhos finos elaborados lá na região experimentalmente, que foi na Fazenda Milano, que é uma fazenda que ainda hoje existe, já mudou de proprietário, mas ainda hoje existe, datam do início da década de 80, 82, 83, mais ou menos. Ainda numa fase muito experimental. Ainda produzindo vinhos finos ou ainda vinhos uvas de mesa? Não, finos. Um dos grandes diferenciais do Vale é exatamente isso, é que a elaboração de vinho no Vale é o inverso daquilo que acontece noutras regiões tradicionalmente produtoras de vinho. Começou com mesa e foi para o fino. Vocês já começaram no fino. Exatamente. O que se produz de vinho no Vale deve ser 70% talvez é vinho fino, não vinho de mesa. Então em 1980 e pouco eles começaram a fazer os primeiros testes lá, e depois gradualmente foram aparecendo novas empresas instalando. O nosso projeto se instalou lá no ano 2003 numa vinícola que já existia, mas que era direcionada para elaboração de álcool vínico e uva para consumo em natura. E a gente adquiriu o projeto lá e depois fez a conversão para 100% de vitis vinífera e direcionada para a elaboração de vinhos. E gradualmente foram-se instalando as empresas, então hoje essas 7, 8 empresas que estão lá já estão mais ou menos consolidadas de uma maneira geral. Do ponto de vista de vinhedos e parreirais, aquilo que eu posso dizer para você é que a gente tem vinhedos lá desde o início do projeto, ou seja, que ainda transitaram desde os primeiros testes. Dos primeiros testes, com 18, 19 anos mais ou menos. A gente vai fazer 20 anos agora em setembro, então assim, são videiras, plantas que, se a gente considerar produzir 2 vezes ao ano, seria o equivalente a elas terem 36, 38 anos de idade. Mas existem ainda áreas nesses primeiros projetos, que não nosso, mas de quem se instalou lá no Vale, de videiras com 25, 30 anos, ou seja, já com 50 safras em cima, e continuam produzindo e com qualidade. Qual varietal? Esses mais antigos que tem lá, não na nossa empresa, são de Moscato Itália. Hoje o vinhedo mais antigo que nós temos na propriedade é Geodola, que tem 18 anos. Tá. Agora já falando do terroir, né, para fazer a transição para os rótulos, você disse que os ciclos são 2 colheitas, né, ou seja, são 2 ciclos de 180 dias, né? Isso. Sendo que são desses 180 dias, 60 é de repouso e 120 é produção, ou seja, água na veia, muito nutriente para a videira se agilizar, e em 120 fazer a corrida para fazer a brotação, fazer o pintor e ter a uva em 120 dias. Ou seja, em 4 meses acontece o ciclo inteiro e com a colheita. E a poda? A poda entra nesses 120 dias ou entra nos 60? Não, é no 61, digamos assim. É a partir do 61. Quando a gente inicia a poda, tem 4 ou 5 dias antes que a gente já começa a fazer a nutrição do solo e fertirrigação, de maneira que quando a gente vai podar, ela já parte direto com a nutrição e abastecida para seguir no ciclo novamente. Tá. Então a poda é no final do repouso. No final do repouso. Interessante. E como é para você distribuir vinho aqui no sul do país, sendo que aqui é boa parte produzida e você vem com uma proposta totalmente nova com a Rio Sol?
Primeiramente é um desafio, né? Mas os desafios são interessantes na vida. Vamos né? brindar esse desafio, porque o vinho já está Saúde. florescendo aqui no meu nariz, Jorge. Então, Nicolete, é um grande desafio. A gente está próximo, né, numa região grande produtora, tradicional, como o Rio Grande do Sul. Santa Catarina já desponta com vinhedos, principalmente na Serra, né? Mas eu acredito que se formos pensar no tamanho do Brasil, um continente brasileiro, ele tem uma diversidade até na sua própria concepção, né? Então nós somos uma diversidade, né? Então no vinho não será diferente. Eu acredito que no vinho a diversidade e a pluralidade ela é favorável, né? Você ter opções de conhecer novos terroirs, novas castas para um terroir diferente e trazer isso para o público é bem interessante, né? E o mundo é muito aberto ainda para o vinho. Nós estamos aí com uma retração de consumo ainda se for comparado a outras bebidas. Então a tendência de crescimento é muito grande. Nós comentamos no episódio passado o aumento durante a pandemia, né? Não só da quantidade de litros bebidos, mas da qualidade. Sim. Então, quem bebia vinho de mesa passou a beber vinho fino, e quem bebia vinho fino de entrada passou a beber vinhos mais estruturados. Exatamente. E o vinho brasileiro, ele tem a cara do consumo brasileiro. Então, assim, a gente tem, por exemplo, na linha de espumantes, o frescor, o frutado, e é isso que agrada muito o paladar do brasileiro, principalmente os que estão na introdução do mundo do vinho, que é um público bem interessante. E uma quantidade maior de gente, né? Obviamente, maior. Né? Temos muito para crescer. Então, a Rio Sol completa esse ano 20 anos de história no Brasil, e ela está visualizando esse público, está de encontro a essa tendência, e nós, como distribuidores, estamos atendendo essa região do Sul nessa demanda. E está tendo uma aceitação muito grande, e é aquela máxima, provou, comprou. Aproveitando o gancho, por exemplo, se eu sou dono de um restaurante, sou dono de um mercado aqui na região sul do Brasil, como é que eu faço para comprar? Liga para a Petrolina ou liga para você? Pode ligar para a gente, pode ligar para a Petrolina e a gente... O telefone, tem site? Adega do Vale. Adega do Vale, como é que foi? Pronto, a maneira mais prática, que hoje todo mundo está com o Instagram aí, é @Adega do Vale Distribuidora, e lá vai linkar com os nossos representantes, e a pessoa pode até tirar dúvidas e perguntar onde encontrar aqui no Vale do Itajaí. Aproveitando o gancho, então, a Adega do Vale Distribuidora, lá tem o link para acessar a sua equipe de vendas, é isso? Exatamente. Aproveitando, né, Marcos, já que falou de... É para seguir, né, os nossos ouvintes também nos seguir nas redes sociais, no Spotify, no Amazon Prime, no YouTube. Todas as redes sociais, compartilhar... E Exato. compartilhar esse podcast com quem está introduzindo e que quer conhecer coisa nova. Quer dizer, um vinho nacional produzido aqui, com uma alma portuguesa, né? Sim. Agora vamos entrar nos rótulos, né? Vamos entrar no produto. Antes tem uma outra pergunta. Legal. Qual o vinho que você tem mais prazer em fazer? Provavelmente é um vinho que não está aí no mercado agora, mas era uma marca que a empresa tinha. Hoje a gente tem outras marcas para além da Rio Sol. Era uma marca que nós tínhamos, que era direcionada só para restaurantes, delicatessen e lojas gourmet, que era a marca Vinha Maria. E a gente tinha liberdade De criar. Sim, De ser ou audaz. seja, de escolher aquilo que a gente gosta, porque a gente sabe, eu tenho a plena consciência que se fizesse os vinhos do jeito que eu gosto, ou seja, para me agradar a mim, a gente tem que agradar ao consumidor, como é óbvio, se calhar 90% as pessoas não iam gostar. Por que esse vinho o mercado não ia gostar e por que você gostava dele? É mais uma questão de complexidade ou estrutura. A gente, por exemplo, nos vinhos das linhas mais altas tem essa liberdade para poder fazer e criar, porque normalmente quando vai comprar um vinho de uma linha mais cara ou mais elaborada,
o consumidor que vai já normalmente tem um know-how já um pouquinho diferente e já vai com a cabeça pré-formatada que vai encontrar um produto diferente daquilo que é o vinho standard da linha de entrada, o vinho do dia-a-dia. E esse realmente é que tem que ser o vinho bom, tem que ser o vinho do dia-a-dia, acessível, qualidade, e prazer. Padrão, ter drinkability. Mas eu gosto muito de vinhos mais a fugir para complexos, aromas mais terciários. Não, tem que ter fruta, tem que ter alguma coisa de extração, mas eu gosto de vinhos que sejam gastronómicos. Ou seja, E você conseguia fazer esse vinho lá no Vale de São Francisco? Assim? não, dá para fazer sim, não é obstáculo à região como um todo, até porque a enologia em si é uma ciência que está em constante evolução e a própria viticultura da empresa, ela está em constante evolução. Então as mesmas marcas que a gente tem hoje, muitas delas a gente tinha elas no início do projeto. Quem nos acompanha desde o início do projeto pode ver que os vinhos que se tomavam há 15, 20 anos atrás da Rio Sol e os que tomam hoje tiveram uma mutação e não vai parar essa mutação. Então, assim, é uma coisa contínua. Quando a gente, por exemplo, se quiser comparar, hoje o Brasil tem vinícolas que têm mais de 100 anos. Então, assim, nós ainda estamos engatinhando e muito do tempo inicialmente perdido foi investigando e tentando entender. Se entendendo. Exatamente. Hoje a gente já está numa fase que, digamos assim, que não é de entender, a gente já entende, mas de aperfeiçoamento e melhoramento contínuo dos produtos. E isso traz realmente um leque de vinhos que são elaborados que permite depois criar coisas diferentes. Então, no meu gosto pessoal, eu gosto muito de vinhos gastronómicos. Ou seja, que não sejam só vinhos de tomar na taça, que puxem comida e socialização. Então, assim, gosto de vinhos que às vezes tenham uma estrutura um pouquinho mais intensa do ponto de vista tânico, mas que tenham sempre profundidade, acidez, que lhe permita evoluir em garrafa para depois começar a ganhar esses tais aromas mais de evolução que pessoalmente eu gosto. Vocês passam muitos rótulos na barrica de carvalho? Só as linhas de reserva para cima. A linha jovem varietal não tem contato nenhum com madeira. Essa aqui é uma gran reserva, essa aqui passa. Sim, então. passa. Aqui não está escrito no rótulo. Mas tem aproximadamente, não é linear, é mais por padrão, ou seja, quando ele atinge aquele padrão que a gente considera. Não é por que tempo, é Sim. por... Não é o relógiozinho que bota lá, então assim, mas na média é um intervalo de 12, nesse daí o paralelo 8, ou Gran Reserva 8, é um intervalo de 12 a 15 meses mais ou menos. Maioritariamente barricas francesas, cerca de 90%, é uma coisa de americano, mas bem ligeiro, grão extra fino e novas. Que uva é essa? E que característica tem esse vinho? É um blend, então esse rótulo específico que a gente está provando, normalmente a gente faz uma seleção das melhores variedades que foram colhidas naquele ano. Isso não é etiquetado. Cada ano, no teu caso, cada colheita você vai fazer... Os percentuais vão ser diferentes e às vezes diferente. pode sair uma variedade. Normalmente são você 5 vai fazer variedades. um ajuste Sim. daquela temporada. E normalmente são 5 variedades que entram, sempre que... duas que nunca foram tiradas e que entraram sempre no blend, Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon. Normalmente a média do blend anda nos 50% até 60% no máximo entre essas duas uvas, e depois normalmente entram pequenas parcelas de Syrah, Tempranillo e Alicante Pouchet. Mas às vezes já aconteceu, por exemplo, de sair Tempranillo e entrar, por exemplo, a Geodola, já aconteceu de sair Alicante e entrar Malbec, então... Mas normalmente o blend geral são entre essas 5 uvas daí. E colhidas em diferentes épocas do ano. Então a grande vantagem é que a gente pode ter vinho dentro da mesma garrafa, ele é safrado, mas dentro da mesma garrafa. Todos do mesmo ano, mas às vezes com uma colheita vamos chamar de verão e outra do inverno. Pode ter vinho colhido a 1 de janeiro até 31 de dezembro. Vai ser 21 ainda, mas com cada um você Sim. consegue ajustar a característica. Exatamente. Como é que é a insolação solar dessas duas safras? É igual? Não sei se vocês têm... Imagino que vocês devam ter algum tipo de medição da irradiação solar de uma época e de outra. E quão diferente isso é? E você percebe, tipo, a colheita, o tempranillo de janeiro, diferente do tempranillo de Sim, julho? é diferente. É diferente. A gente fala nessa estabilidade de clima, mas existem oscilações intra-anuais.
Mas isso já é uma opinião pessoal. Eu gosto de considerar que a gente, dentro do mesmo ano, a gente tem 3 terroirs diferentes, que é o terroir que vai mais ou menos de janeiro, meados de janeiro, até abril, maio, que é quente, mas a probabilidade de ocorrência de chuva que pode acontecer no vale é muito centrada nesse período. Então o que é que a gente faz nesse período? Para fugir do risco, muitas vezes, da chuva, a gente antecipa às vezes a colheita e direciona para vinhos que sejam mais jovens e que tenham uma acidez maior. Isso se aplica, por exemplo, aos bases para espumante, que é o que a gente quer, mais frescor e mais acidez, e para as linhas jovens e varietais. De maio até início de agosto, que é o nosso inverno, a gente tem amplitudes térmicas maiores e as noites são um pouquinho mais frias, então eu tenho vinhos que às vezes o ciclo de maturação pula de 120 para 130 dias, 135 dias, nesse caso daí. Então eu consigo ter vinhos que muitas vezes são direcionados mais para as linhas reserva e linha premium, porque acabam por ter uma maturação fenólica com maturação de açúcares e preservação de acidez por conta dessa questão de exposição solar, melhor. E o final do ano, que é mais quente e mais seco, a gente utiliza é o terroir do tempero. Ou seja, se precisar de mais acidez do primeiro início do ano... Você vai dosar isso? Não é que vai dosar, a gente antecipa a colheita, porque quem vai determinar a data de colheita vamos ser nós. Se eu precisar de mais acidez e mais frescor, vou antecipar. Se eu precisar de mais extração, mais maturação, a gente vai deixar mais tempo lá, porque a questão climatérica vai ser extremamente favorável nessa época do ano. Então são mais ou menos esses, eu diria, os 3 terroirs que a gente tem. E relativamente a isso da exposição solar, para você ter uma ideia, a gente tem uma estação meteorológica dentro da vinícola. Então, o vale ele é extremamente focado e voltado para a área de investigação e desenvolvimento científico. A gente tem uma estação meteorológica que faz isso diariamente e lança no sistema diariamente todos os dados. Insolação, radiação... Então você consegue ter até um passado do que aconteceu normalmente nessa época do ano para tomar uma decisão. Sim, umidade, chuva, o que você possa imaginar, tudo é contabilizado. E também do ponto de vista industrial deve ser muito mais interessante, porque você tem o uso de equipamento 2 vezes no ano, né? Porque uma vinícola normalmente tem equipamentos que vão ser usados e usado de novo no outro ano. Lá não. Lá você tem... O ano inteiro. O ano inteiro trabalho. Isso, porque a gente tem que entender assim, cada bloco vai produzir 2 vezes ao ano. Mas decidir. É isso, mas o intercalamento entre blocos, o rodízio entre blocos, permitam que eu colha durante todo o ano. Então assim, é a única região do mundo hoje em que no mesmo dia você pode ir e ver as 4 estações do ano nos vinhedos, e isso permite que a gente vá fazendo essa rotatividade na adega e aproveitamento eficaz dos equipamentos, enquanto nas outras regiões, por exemplo, uma prensa, alguma coisa do género usada e fica 6 meses, 8 meses ali parado. Ela fica rodando o ano inteiro direto. O industrial é fantástico, né? Qual a pluviometria anual dos vinhedos? A média no Vale de São Francisco é aproximadamente 400, 500 milímetros ano. Nossa, é muito pouco. Por isso que é dosado na irrigação. Sem irrigação não existe. Não teria, até porque a própria caatinga, o bioma, você vai lá e ele não é seco. Na verdade é uma característica até da própria caatinga, de entrar em, vamos supor, um descanso, numa hibernação. Isso, perde as folhas, dá a sensação que foi queimado quase, ou seja, ela fica completamente preta, escura. Então as uvas, então, vamos falar num estágio anterior à vinificação, então as uvas são bem docinhas, imagino que tenha bastante insolação ali. Depende. Sim, agora quem vai determinar a quantidade de açúcar que a uva vai ter vai ser... os técnicos, os enólogos... Fecha a água, libera a água, e fecha o nutriente, libera o nutriente. E me diz uma coisa, vocês chegam a fazer uvas apenas do verão ou apenas do inverno? Não. Aquilo que acontece é que, por exemplo, nas linhas reserva, gran reserva, 70% provavelmente daquilo que entra nos lotes é proveniente de muitas vezes da questão do inverno. 70% dos bases para espumante ou dos vinhos brancos, alguma coisa do género, mais do início do ano, mas existe sempre 10, 15% das outras 2 épocas
para dar uma característica e até para ver uma padronização dos lotes como um todo. Ou seja, não pode haver aquela desculpa de essa safra foi muito boa, essa safra foi muito ruim, essa safra foi mais ou menos. Então, assim, se a gente tem uma questão climatérica favorável, tem a Usar isso a seu obrigação favor, né? de não baixar a faca. Ou seja, se chegou nesse patamar, tem a obrigação de manter ou gradualmente ir sempre subindo o padrão do vinho. E nesses 14 anos que você está na vinícola, você viu, você pega um rótulo específico, você sentiu já a evolução que você conseguiu dar para ele? Sim. Mas Também não tenho ajuste. Mas não tenho dúvidas também que vai evoluir mais. É evolução no vinhedo ou evolução no processo? Nas duas coisas. O processo em si é muito Padronizado. global, digamos assim. Tecnologia se compra e ela vem, seja maquinário, sejam barricas, sejam tanques, seja o que for. Computador, né? Isso, compra e bota ali, pode ser em qualquer parte do mundo, pode até ser no Polo Norte que você consegue montar uma vinícola lá. Só não consegue plantar Isso, não uva. consegue- exatamente. A não ser que tenha uma estufa. Exatamente. Então, mas sim, existe essa atualização de maquinário sempre constante. Ou de processo, ou de sensação, de conhecimento do processo para Depois, melhorar. gradualmente a empresa vai conhecendo realmente aquela questão de micro-lotes, micro-terroirs, as épocas específicas para cada variedade do vinho e para cada estilo de vinho. Então é uma coisa que vai afunilando e melhorando gradualmente. São coisas que levam, muitas vezes são transgeracionais. Levam 100 anos, mais do que isso. Então, é que nem, por exemplo, no Velho Mundo, o conhecimento empírico. Ele não sabe plantar, mas planta. Mas sabe porque faziam assim? Isso, e toca o assim. pai fazia, o avô fazia, o bisavô fazia e dava certo, então é aquilo e acabou-se. Já está... Seu pai plantava uva? Meu pai não, mas meu avô sim. Você é de que cidade, de que vila em Portugal? Eu sou de Fátima. Não é exatamente uma vila, né, chefe? Mas, talvez na época da aparição de Nossa Senhora de Fátima vai ser as fosse uma menininhas da vila. De lá pra cá, muita coisa passou debaixo desse rio, debaixo dessa ponte, na verdade. Qual a produtividade do hectare ali? Quantas toneladas por hectare dá A gente também segmenta para tipo de produto. Por exemplo, para espumantes e para os vinhos jovens, a gente tem produtividade um pouquinho mais alta. Anda ali na faixa de 10 até 15 toneladas por hectare. Bem comercial, bem interessante. Isso, porque tem que ser vinhos mais competitivos e a gente sabe que para ser mais competitivos no mercado tem que ter preço. Então a gente tenta chegar num ponto de equilíbrio em que a produtividade não afeta a qualidade do produto, mas conseguimos extrair mais de maneira a botar produtos com um custo-benefício melhor no mercado. Nas outras vinhas, mais de vinhos tintos, mais elaborados, essa produtividade cai um pouco mais. Então a gente se foca mais realmente na qualidade do produto, porque a gente sabe que mesmo perdendo aquela produtividade, vai ganhar no valor agregado na ponta. Aqui, né, as uvas utilizadas aqui, por exemplo, no Gran Reserva, que é o que a gente está degustando agora, e foi o rótulo super premiado de vocês, é isso? Sim. É o que? Na faixa de 7 toneladas por hectare? É mais ou menos isso, 7 a 8 toneladas por hectare. A média é mais ou menos essa, 7 a 8 toneladas por hectare. Tá. A gente estava conversando antes do programa começar, você disse que vocês têm 10, vocês produzem 10 varietais de uvas ali na região, é isso? Comercialmente, hoje no mix da Rio Sol a gente deve ter aproximadamente isso, 10 monovarietais. Depois tem alguns vinhos de blend, mas monovarietais a gente deve ter mais ou menos isso, 10 monovarietais. Portugal é o país com maior varietais do mundo. Eu acho que são 300, mais de 300. Espécies hoje catalogadas são aproximadamente 350 variedades de uva. 350. Variedades, não subvariedades. Não, Variedades. só variedades mesmo. Muito bem. E imagino que o padrão português de vinificação de vinhedo seja similar ao que vocês estão desenvolvendo lá. Tem 10 varietais em um vinhedo português, ou isso é em menor dimensão? Ou você atribui essa quantidade ao caráter, por vezes, experimental, para vocês entenderem qual é a uva que se expressa melhor ali no Vale do São Francisco? É mais uma questão experimental e até comercial, porque o consumidor... Quer provar coisa nova. Isso, quer provar coisas novas e vai muitas vezes, isso muito em cima da influência do Novo Mundo, de varietais de uma uva específica, para entender o perfil daquela uva. O cuidado que a empresa tem é
criar varietais que a gente veja que tenham potencial, como é óbvio, e qualidade, mas que não se achem no mercado, ou seja, de variedades que não são usuais, para poder, aquilo que o Jorge estava falando há pouco, ou seja, a gente, perdão, poder apresentar variedades de uva que não são comuns. Como no Brasil, Touriga nacional. Comuns de achar. Agora, é óbvio que muitas delas depois a gente vai também afunilando. Então, aquilo que eram os nossos campos experimentais há 20 anos atrás, no início do projeto, que tínhamos 30, 40, 50 variedades de uva combinadas com 5 colónias diferentes, com 3, 4, 5 porta-enxertos diferentes. Hoje a gente já vai centralizando para menos quantidade. No início a gente tinha que testar tudo para ver quais é que eram as melhores. Hoje a gente já está nas melhores para ver quais é que são mais comerciais e quais é que têm mais qualidade do ponto de vista de envelhecimento, qual é que é melhor para o espumante. Então é aquela questão do afunilamento que vai tendo gradualmente. O Vale de São Francisco já é uma IGP, é isso? Foi certificada faz aproximadamente, foi um processo longo. Então, No Brasil, quem certifica? Embrapa? Vamos falar o que IGP primeiro, né? Que eu acho que a gente, melhor ainda. Na segunda temporada, IGP, me corrija se eu estiver errado, Ricardo, é Indicação Geográfica de Procedência. Isso, exatamente. Seria o DOC brasileiro. Não, o DOC é dentro da IGP, ou seja, é uma coisa mais restrita dentro da IGP. Perfeito. Tá, então eu acho que IGP, eu acho que se não me engano no Rio Grande do Sul deve ter 7, eu acho que só no Rio Grande do Sul tem, e no Vale de São Francisco tem alguma outra fora do Rio Grande do Sul e Vale de São Francisco? Atualmente aprovada ainda não, mas tem 2 processos em andamento, um para Minas Gerais, Serra da Mantiqueira, provavelmente. E que está em processo de maturação, mas já está sendo trabalhado, então eu acredito que mais ano, menos ano vai sair tão bem, mas fora da região sul, a única que realmente tem é do Vale de São Francisco. Certo, no Rio Grande do Sul, só uma passagem aí, outro episódio. Uma passagem rápida, a gente não falou sobre IGP exatamente, provavelmente vamos falar, é só campanha gaúcha, e dentro da Serra da Gaúcha tem uma 6, se não me engano, 6, e o Vale do São Francisco. Pra você ter uma ideia, a Serra do Sudeste no Rio Grande do Sul ainda não é uma IGP. Daí a IGP, a grosso modo, é uma legislação, é a Embrapa que aprova, né? Não é a Embrapa que aprova. O processo foi montado em conjunto com a Associação de Produtores do Vale, a Vinhovasf, e um dos braços que realmente nos ajudou em todo o processo foram os investigadores da Embrapa. Ou seja, é o suporte dos produtores nesse processo. Agora, quem faz a validação depois Ministério da Agricultura. É o Ministério da Agricultura e o INPI. E daí sai uma lei ou sai uma sai em decreto, exatamente, sai decreto com a portaria, com a específica, é montado um caderno de encargos com as variedades que são permitidas, a delimitação geográfica, a história, as produtividades admitidas, os parâmetros sensoriais e analíticos que os vinhos têm que ter para serem validados pelo comitê. E cada distanciamento entre vinhedos também tem? Também tem. Cada lote você envia para lá, depois você tem a certificação. Ele tem que ser validado. Reajustes. É coletada a amostra no caso vai ser a Vinhovasf que vai tocar isso, vai coletar no produtor, ele vai submeter, fazer um cadastrozinho com a quantidade, a proveniência e o que é utilizado, e depois é provado por um comitê de 8 degustadores às cegas, e analisado em laboratório, que no nosso caso vai ser até laboratório da Embrapa, para que ele possa atender os 2 requisitos, ou seja, sensorialmente ele ter a qualidade e aprovação pelo comitê, e que analiticamente ele atenda os requisitos legais e os parâmetros que estão estabelecidos dentro do caderno de encargos que foi elaborado. Certo. Eu notei o tradicional de fazer espumante no Brasil, pelo menos na região sul do Brasil, é o método que usa as uvas principais, que é a Chardonnay e o Pinot Noir. Lá no Vale do São Francisco, eu vi que não. Vocês usam uvas que o grande público não está acostumado a conhecer ou a experimentar, que no caso é a Arinto. Vocês fazem espumante com Touriga Nacional, vinho aí é utilizado no sul, tem também Bical, Maria Gomes, são castas portuguesas introduzidas no Brasil? Como é que você nos introduz esse assunto? A vantagem de a gente pertencer a um grupo português permite que durante o processo das vinícolas lá a gente já tem um historial de elaboração de espumantes
dá muito tempo. Então, assim, a gente tem consciência. Em Portugal, a produção de Chardonnay é mínima, residual. E se faz muito espumante, e espumantes bons. E a gente tem... Por isso que eles têm 300 varietais. Porque eles apostam no produto deles e não precisa ficar pegando de fora. Então, a filosofia da empresa foi muito de criar qualidade, mas diferença. Ou seja, não ser uma réplica daquilo... Mais do mesmo. Exatamente. Ou seja, se você pegar, por exemplo, os espumantes nacionais, em qualquer gôndola de supermercado, se pegar 20 marcas diferentes, você vai ver que maioritariamente vai ser Chardonnay, Pinot Noir, e às vezes tem lá Riesling em Itália, que uma ajustada. Aí tem alguma coisa. Sim, alguma coisa também aparece, mas maioritariamente vai ser sempre isso, Chardonnay, Pinot. Está funcionando? O nosso conceito é realmente a gente chegar, apresentar um produto com qualidade, mas que sensorialmente ele seja diferente, ou seja, um perfil diferente. Se botar às cegas com os outros 10, não vou dizer que o meu vai ser melhor, não é nada disso. Mas eu garanto para você que dos 10 que estiverem às cegas, você consegue identificar qual é que é o diferente. Qual é que é o meu. Se vai gostar mais dele ou não... É subjetivo. Isso. Aí o consumidor depois é que vai selecionar a sua escolha. Mas eu acho que realmente o mundo do vinho precisa de diversidade e não de... replicação daquilo que já se faz. É um pouco o que aconteceu com o universo da cerveja, com o adendo das artesanais. Porque se você pegasse os mainstreams, Ambevs da vida, 10 rótulos, tudo igual. Sabor tudo Pilsen, sim, normal. E vocês foram para esse caminho. Tá ok, o mundo é Pinot e Chardonnay, mas vamos fazer diferente. O carro-chefe do espumante de vocês, na verdade o carro-chefe não, o mais... conceituado é esse espumante assinatura? É o assinatura. Tá, que ele usa a Arinto. A espumante Tradition, como é que você... É feito pelo método tradicional, aí sim, já tem mais influência portuguesa. Tem Bical, Maria Gomes, que a gente inclusive... provavelmente somos das poucas vinícolas, se calhar talvez a única no Brasil. Nunca ouvi o nome Maria Gomes como uva. É Fernão Pires. Em Portugal ela tem os dois nomes. Em que região de Portugal se produz espumantes, Ricardo? Hoje a região referência de espumantes em Portugal é Bairrada. A Bairrada é ao sul do Douro, é isso? Não, ao sul do Verde. É o ocidental do Dão. É um pouquinho abaixo do Douro, é o litoral do Dão. Eu ia perguntar assim, ele está perto do mar ali, perto do Ninho, não muito longe. Ali é mais influência atlântica, não tanto do mar gelada, ou água, o ar frio do... pega bastante umidade, é onde nos vinhos tintos quem domina lá é Baga e o Arinto. Nos brancos o Arinto, nos tintos a Baga. E é uma região muito forte no espumante, é onde se faz o leitão da Bairrada. Então assim, gastronomicamente, a harmonização com... o leitão da Bairrada que se utiliza vulgarmente é o espumante, então tem esse apelo. É uma harmonização bem audaz pra gente. Audaz, mas ele combina, porque o leitão da Bairrada é gordura, quase um grande pururucão, né? Isso. Precisa de acidez, né? De acidez pra quebrar aquela gordura. Deve ser sua boca que qual deve cidade salivar. Em Portugal a gente pode ter essa experiência? O chefe, que ele Anadia, Mialhada são as cidades mais... É parecido com a porqueta italiana, né? Anadia. Parecido com a porqueta portuguesa, né? Sim. A italiana, né? Que é amarrado e o leitão é um porquinho novo. E lá existe Anadia e outra cidade é? Mialhada. São nomes difíceis, né? Porque Anadia e Mialhada. Mas vamos pesquisar depois disso. Dentro dessa característica de fazer diferente, e falando também depois do turismo, vou falar duas perguntas, não esqueçam. Eu vi aqui o rótulo branco de vocês, que é esse rótulo aqui, lindo rótulo, isso, né? Aqui é um Chenin Blanc Viognier, que são castas francesas, né? Isso. Que não sei se você as produz em Portugal. Eu gostaria que você falasse sobre esse rótulo, quanto tempo tem esse rótulo. E também do enoturismo. Como é que é a experiência do enoturismo na Rio Sol? É em Petrolina? Como é que faz para chegar lá? Vocês recebem turistas? A gente recebe... Vou começar logo por essa do turismo. Hoje a gente tem um receptivo de turistas. A gente tem uma média anual. A gente teve essa quebra aí na pandemia, mas já recuperou novamente os números para antes da pandemia. A gente tem uma média de receber aí 2-3 mil pessoas mês na vinícola.
visitação. Muitas delas agendadas, às vezes espontâneas, de pessoas que estão conhecendo a região, passam ali e querem visitar as vinícolas. Então a gente tem vários passeios. Tem passeio que é o passeio tradicional, que ele faz a visitação no Parreiral, prova a uva. A vantagem é essa, é que sempre que ele for lá vai ter uva. Sempre alguma coisa sendo feita ou colhida. Né? Uva para provar. Tem o pisapé lá também, não? Ainda não, isso ainda não. Faz a visitação na adega e depois tem direito a fazer degustação de 3, 4 rótulos lá na loja. Esses passeios a gente normalmente tem a partir de 9 horas e de 14 horas. Depois a gente tem outros passeios que são passeios já para um dia completo. Tem passeio que envolve passeio de barco na vinícola, porque a vinícola tem margem de rio, então a gente para nas ilhas em frente à vinícola, faz o pôr do sol com degustação de espumantes no meio do rio. Então o visitante tem a oportunidade de tomar banho e de usufruir também do rio São Francisco, que é a joia da região. Sem rio nada daquilo que existe lá hoje existiria. E também passeios que envolvem experiência gastronómica, de almoço com degustação dos vinhos da empresa e almoço regional com a gastronomia de lá, também dentro. Então Não vocês sei fazem você, chefe, eu fiquei com macaxeira, carne de sol. É. Como você harmoniza com seus vinhos? Carneiro. Ali tem muito carneiro. Ovelha também? Se fala muito que o bode é comida regional, mas tem muito isso, o carneiro e cabrito, e a gente tem um prato específico lá que deixa... que é uma imitação de um pouquinho daquilo que a gente faz na região do Dão, que chama-se chanfana, que é uma carne que fica em molho no vinho durante 24 horas e só depois é que vai para... Uma vinha d'alhos. Exatamente. E só depois é que vai para a sua elaboração para o forno. E é um dos principais sucessos desse roteiro gastronómico, é realmente essa cozinha. E é um sucesso, né? Porque 100 pessoas dia não é qualquer empresa de turismo que tenha esse receptivo. Mas nem todas é a refeição. Muitas das visitações é aquela visitação de passagens, ou seja, só para conhecer o Parreiral. E quais são os custos? Você sabe de cor? De cabeça não lembro, mas eu posso mas vou dizer mais ou menos, não vai fugir muito disso que eu vou dizer. A visitação normal diária tem direito à degustação de 3, 4 rótulos e uma taça da vinícola, anda em torno de R$20. A do passeio do barco, e isso já inclui os R$20 não, mas essas de passeios que as pessoas às vezes querem beber porque já inclui degustação e é um dia completo, a gente cuida do transfer também da cidade para a vinícola e depois volta a levar. Com o transfer fica na faixa de R$120, R$140, esse do passeio com o pôr do sol. O outro com passeio de barco e almoço e harmonização dos vinhos e a visitação, ele anda na faixa de R$180 mais ou menos. Então, preço ótimo. Justo. Já com os transfers. Tá, e com o almoço. E com o almoço, as bebidas, água, sobremesa, já é tudo incluso. Quantos quilômetros de Petrolina aí? 65, mais ou menos. Ah, tá. Tem Ainda município de Petrolina? É na divisa de Petrolina com Lagoa Grande, tanto que se virem nos nossos rótulos vai aparecer Lagoa Grande, mas Petrolina é que é a cidade. É a grande Petrolina, digamos assim. Você mora em Petrolina? Moro. Petrolina, quantos habitantes tem? 500 mil? Não, 400 mil. Hoje está beirando quase os 400 mil. É 400 mil e um, porque ele veio com a mulher pra cá, que é portuguesa, e teve um filho já brasileiro. Já é filho de Petrolina. Mas voltando aqui do vinho branco. Realmente em Portugal não são uvas que a gente trabalha. A gente tem uma pequena percentagem, muito pequena, praticamente é um teste, no projeto do Alentejo de Viognier. E Viognier é uma uva que eu gosto muito. Então estas duas uvas se adaptaram muito bem ao vale. Então o Chenin Blanc mais para lhe dar alguma coisa de mineralidade, acidez e volume de boca. O Chenin tem uma capacidade às vezes de dar uma untuosidade e volume de boca muito boa. O Viognier mais para ir buscar o lado tropical e aromático, a vaidade, digamos assim, a exuberância do vinho. Então ele deve andar mais ou menos 40% de Chenin, 60% de Viognier aqui no lote, também sem contato nenhum com madeira, exatamente para a gente poder mostrar esse frescor. É isso. E eu vi também, vocês têm 2 rótulos de vinho de mesa, né?
Tô vendo aqui, são 2 rótulos de vinho de mesa Isso. e suco de uva. Quanto é o percentual que é vinho de mesa no grupo? Hoje, no nosso faturamento e volume, corresponde a menos de 15%. Ah, tá, é bem pouco. E quanto por cento fica no Nordeste da sua produção? De comercial é alto. A gente tem mercados muito fortes em São Paulo e Rio de Janeiro, já consolidados, e até mesmo Minas Gerais. Sul é um trabalho que a gente está fazendo em conjunto com a distribuidora Adega do Vale, que tem vindo a crescer, mas como os outros são mais antigos e estão mais consolidados, já tem um volume mais alto. Quer queira ou quer não, se eu moro no Nordeste, nada mais justo que beber um vinho. Sim, exato. Mas posso dizer para você que de nossa produção e faturamento, o Nordeste deve corresponder por 50% a 60% do volume total. Certo. É um segredo o faturamento total do grupo no Brasil? Não, eu posso dizer para você, o ano passado a gente fechou aproximadamente ali na faixa de 65 milhões de reais de faturamento. Tá. Isso perto do Mamiolo, você tem ideia? Não tenho ideia dos números da concorrência. Certo. Dos produtores do Rio Grande do Sul que estão instalados no Vale de São Francisco, é apenas a Miolo ou tem mais algum? Não, tem o Campo Largo. Ah, é verdade, Campo Largo. Esse pessoal da Terroir de São Francisco são gaúchos, não tem vinícola lá, mas são gaúchos. Tá. Mas os outros são de lá, da região, regionais. Tá. Bem, eu acho que teve uma explicação muito boa, excelente aí da carta de vinhos de vocês. Para a gente é uma honra ter um enólogo aqui no nosso programa. Gostaria de acrescentar alguma coisa a mais, Ricardo, sobre a sua produção, sobre as peculiaridades da sua produção? A gente transcorreu bem sobre acho isso? Que foi abrangente e quero agradecer mais uma vez o convite e a oportunidade de poder estar aqui a falar sobre os nossos produtos e fazer a apresentação deles e expressar aquilo que já foi dito, ou seja, a gente pretende ser um diferencial, ou seja, não que é a questão de não, o meu é melhor que o teu, não é isso, mas poder, porque realmente o Brasil é tão vasto e tem tantas regiões novas despontando e com certeza mais vão despontar e produzindo com qualidade, que as pessoas se permitam a conhecer, ou seja, ver o diferencial e aquilo que é feito nas várias regiões do Brasil, porque eu acho que no futuro o Brasil vai ser um grande país produtor de vinho de norte a sul. Bem, obrigado pela presença. Temos alguma coisa, Jorge, a dizer? Quer dar um recado final? Primeiramente, agradecer o espaço, obviamente, que é muito valoroso, né? E conseguimos aí a presença do Ricardo, que veio de Petrolina aqui para nos prestigiar vocês. E a parte do enoturismo que você abriu é uma veia muito interessante. Mesmo que não seja minha área, que é minha área comercial, mas eu fico muito feliz até de convidar a vocês, primeiramente, e vão entender que é um convite realmente autêntico. Por quê? Porque eu não vou delimitar vocês como uma vindima em qualquer outro lugar, que ela tem um espaço muito curto de se fazer, né? Principalmente na Europa ou no Rio Grande do Sul por conta do clima. Vocês são convidados aos 365 dias, a sua disponibilidade vai nos encontrar com uvas nos 4 estágios. E principalmente o que interessa ao visitante é ver o cacho no pé e a colheita, né? Então essa questão do enoturismo é muito interessante. No site da vinícola encontra uma aba para contato com a pessoa do enoturismo, ela pode providenciar o que for necessário e certamente com o calor e a receptividade do nordestino será bem recebido, né? Não só pelo Ricardo, esse português aqui, mas pela equipe lá e nos colocar à disposição. Jorge, assim, a pessoa está lá, ela bebeu vinho, está naquele calor, ele se empolgou um pouquinho mais, ele quer pular no rio, pode? Pode não, deve. Então vá com roupa de banho, é isso? Exatamente. O passeio é já com banho mesmo. O banho é incluso. Porque eu já fiquei mentalizando, tomando vinho, 40 graus, 35 graus. Minimamente interessante. Foi um prazer receber 2 visitantes ilustres para mostrar um pouco do que é o mundo do vinho, com a sua grande diversidade. Gostou desse episódio? Compartilhe com seus amigos. Nos sigam nas redes sociais. Exato, no Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Prime. E foi excelente. Quem diria que a gente ia produzir vinho... Um vinho nordestino. Na latitude 8. Então, é para abrir os olhos que o mundo do vinho não é tão
doutrinário, tão doutrinário velho quanto mundo. se parece. Quanto se Seria pensa. um rótulo interessante. Tem o novo mundo e o novo mundo. Ou o novíssimo mundo, quase isso. Isso aí, agradecemos então a presença de todos e convidamos então aos nossos espectadores a nos seguir nas redes sociais. Obrigado, abraço.